Então isso já é um grande exemplo do quanto o Espírito Santo está sendo competitivo e disruptivo quando a gente senta, inclusive, para falar com os demais estados. Então, essa mudança ela não pode ser de uma hora para outra. Tem que ter realmente um prazo de transição um pouco mais longo para poder trazer um equilíbrio e mitigar os riscos nessa mudança da arrecadação. Mas as oportunidades de negócio que estão se formando aqui em Espírito Santo, o estado cada vez crescendo mais. E tem uma frase que diz assim: quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Olá, pessoal, mais uma vez aqui na Mercocamp, mais um podcast. Estamos aqui hoje com um pessoal que vai ter muita informação sobre o Estado, muita informação tributária, muita informação sobre o que acontece aqui no Espírito Santo. Tá? Então, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Não esqueça de bater no sininho lá e inscrever no nosso canal, tá bom? Então, aqui com a gente hoje temos uma equipe extremamente clássica e ativa aqui no Espírito Santo. Vamos começar a apresentação. Do meu lado aqui é o nosso diretor comercial, Flávio Toy. Como é que tá, Toy? Ótimo. Obrigado aí pelo convite de novo. Acho que é um prazer falar com pessoas tão ilustres aqui, que eu tenho convívio bem de perto, colaborando muito para o desenvolvimento dos benefícios e da continuidade do Estado aqui. Ah, legal, legal. E, cara, aí assim, tanto o Pedro quanto o Malta, que estão aqui na frente da gente, que vão estar acompanhando esse podcast com a gente, cara, eles têm um currículo, mas enorme. Então eu vou pedir primeiro pro Pedro se apresentar, Pedro, e fica à vontade. Tá Obrigado bom. por ter vindo. Olá, Matheus, Flávio Toy. Olá a todos que nos acompanham. Satisfação enorme estar aqui com vocês, participando desse podcast. Meu amigo aqui, Alexandre Malta, né, Malta? A gente está fazendo uma excelente parceria ali no trabalho, nessa boa conexão entre as sedes, entre a agência 9S e todo o setor produtivo do Espírito Santo. Bom, meu nome é Pedro, eu sou auditor fiscal de carreira já há quase 13 anos, né, pouco mais de 12 anos aí, e recebi a missão de compor a equipe ali da Secretaria de Desenvolvimento, as sedes, junto com o nosso secretário Rogério Salome, né? E hoje eu estou nas sedes como subsecretário de Estado de Competitividade. Lá na Receita Estadual, na função de auditor, eu já passei por vários setores, como fiscalização de tributos, a área de tributação, julgamento de processos. Também já tive uma experiência no CONFAS, em Brasília, e também tenho atuado em grupos relacionados à reforma tributária desde 2019. Então, desde 2019, atuando em grupos nacionais, grupos locais sobre o tema, e é isso, tentando aí contribuir com o Estado do Espírito Santo, com o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Ah, muito obrigado, Pedro. E, cara, o Pedro está trazendo sim aquela visão pública, né? Aquela estratégia sobre a competitividade dentro do Estado. Isso é muito legal. Esse papo vai rolar, hein? Bacana. E do lado do Pedro aqui está o Malta, que também vou deixar ele se apresentar, que também tem um currículo enorme. Por favor, Malta, bem-vindo. Dia, depois dessa voz de locutor aqui, até vou me arrumar aqui a postura, né? Mas vamos lá. Primeiramente, obrigado, Matheus. Obrigado, Tony. Obrigado, Mercocamp aqui. Eu acho que pelo espaço. Esses espaços são sempre importantes para a gente poder estar cada vez mais disseminando e conversando, né? Eu estou aqui em Espírito Santo, vou fazer 12 anos agora em setembro. Vim do Sul aqui, inicialmente vim compor o time da Wine. Fiquei 11 anos ali à frente, os últimos 6, 7 anos como diretor financeiro de operação ali na Wine. E agora estou na 9S. Fiz uma transição ano passado. Estou como diretor de gestão e relacionamento institucional. Como o Pedro falou, a gente está conseguindo fazer uma dupla de trabalho bacana ali, né, Pedro? Porque eu venho da área privada, Pedro vem muito da área pública, né? Então, com todo o conhecimento, a expertise dele, dessa carreira aqui também de auditor, e eu um pouquinho com esse desenho mais de negócios, eu acho que tem sido super interessante. Então, nessa cadeira que eu estou de gestão e relacionamento institucional, nosso papel é cada vez mais desenvolver, né, de forma estratégica, a captação de investimentos aqui para o Espírito Santo e apoiar cada vez mais o investidor aqui, ou não somente novos negócios, mas também expansão de negócios que aqui estão e adensamento de cadeia. Então, um desafio muito bacana que eu estou muito feliz e vamos em frente aí, né? Ah, muito obrigado, Malta. Obrigado pela apresentação, cara. Então, assim,
olhando para os dois assim, a gente tem hoje a visão estratégica do Estado e a visão estratégica privada, né? Então, o nosso bate-papo hoje vai rolar nisso, né? A gente vai consistir o nosso trabalho hoje aqui, o nosso bate-papo, sobre essa gestão. E vamos começar primeiro falando um pouquinho do Espírito Santo. Vamos ver da área das sedes, do poder público, o que o Estado hoje está preparado com relação a novos negócios. Matheus, já que nós estamos aí em época de Copa do Mundo, a gente gosta de brincar que o Espírito Santo está batendo um bolão. Realmente estamos vivendo um excelente momento econômico, o Estado é forte, tem a economia pujante e a gente gosta de citar alguns números, né, para demonstrar, para comprovar essa situação positiva do Estado. Hoje o Espírito Santo, ele é referência nacional em gestão fiscal. E isso com base em três pilares. Primeiro, nós temos o menor nível de endividamento do Brasil. Isso significa que nós temos um conceito técnico chamado de dívida negativa, ali na faixa de 52%. Ou seja, se fizermos um confronto de todas as dívidas do Estado versus o que nós temos de reservas, então as reservas superam, conseguimos pagar todas as dívidas, né? E ainda sobra recurso. O segundo pilar, nós temos o melhor índice de poupança do Brasil. Então, primeiro, menor nível de endividamento. Segundo, melhor índice de poupança, ali na faixa de 21% da nossa receita. E o terceiro pilar é que nós somos o estado que mais investe no Brasil. Investimento em infraestrutura, segurança, saúde. Para vocês terem uma ideia, o estado do Espírito Santo hoje ele investe cerca de 20% da sua receita total. Os outros estados, eles estão investindo ali na faixa de 7, 8%. Ou seja, Quando investem, né? o Espírito Santo está investindo mais que o dobro da média nacional. Então, esses são alguns números que demonstram que o Estado está indo muito bem. E o que isso impacta nos negócios? Quando o Estado ele está organizado e tem essa solidez fiscal, por falar em solidez fiscal, também é um ranking que o Estado se apresenta como o primeiro lugar no Brasil. E esse ranking é feito pelo CLP, que é o Centro de Liderança Pública, o primeiro do Brasil em solidez fiscal. Então, isso gera confiança para o investidor. O investidor olha para o Estado organizado e isso traz segurança. Segurança de que as regras não serão alteradas facilmente por fatores econômicos. O Estado tem condições de poder trazer um retorno para o empresário, para o investidor. Enfim, a gente fala que é um círculo virtuoso em que todos saem ganhando. Porque quando há um Estado organizado, isso gera segurança que traz investimento, investimento gera emprego e renda, no fim das contas, traz desenvolvimento econômico. Então, é esse círculo virtuoso que nós trabalhamos e estamos felizes de acompanhar todo esse momento do nosso estado do Espírito Santo. Oh, que legal, Pedro. Bom, para nós ouvindo você falar, aqui na Mercocamp, já 22 anos aqui dentro do estado, sim, a gente sente isso, né? A gente sente isso. E a gente tenta repassar. Então é muito importante essas suas palavras, porque quem está nos assistindo aqui vai poder ter uma pessoa do Estado mesmo, amarrado com essas situações, para poder realmente empolgar o empresário a vir para cá. Ô, Toy, quando Isso. a gente vai para a rua aí, para trazer o empresário para cá, a gente sempre fala isso, né? Assim, não tem todos esses dados completos que o Pedro deu para gente. É, Mas é uma facilidade para a gente e é o nosso chamariz mesmo, né? O que amarra o cliente aqui, né? é muito legal da gente fazer essa ponte, porque uma das coisas que acontece muito é o cliente falar, Espírito Santo, um estado pequeno, né, com pouca infraestrutura. Aí a gente faz reunião fora, né, no São Paulo, Rio, no Paraná, e PowerPoint aceita tudo, né? Então a gente mostra os PowerPoints, mas a primeira coisa que a gente faz é convidar o cliente, o próximo, que já vinha aqui conhecer a operação, né? E o legal é que eles não falam só da operação ou da Mercocamp e da estrutura aqui, eles falam da estrutura da cidade, do aeroporto, da infraestrutura, das obras que você vê em todo o caminho aqui no estado. É bem diferente mesmo, é conflitante com o resto do país. Hoje o desenvolvimento do estado é notório. Quando a gente olha para o PIB, por exemplo, no ano passado,
O PIB capixaba foi de 248 bilhões de reais, um recorde. Uhum. E o crescimento no ano passado foi ali na faixa de 3,9%, acima da média nacional, que foi de 2,3%. Então, olha que interessante quando olhamos para os números, né? Os números que comprovam realmente essa realidade. Claro, temos ainda pontos de avanço, pontos de melhoria, estamos constantemente trabalhando nisso, mas é fato que o Espírito Santo hoje, apesar de no aspecto territorial ser um estado pequenininho, mas ele é um gigante economicamente falando e um estado muito organizado. Que legal. Bom, como eu falei, a gente sente isso, né? E tenta passar para o empresário. Agora, do lado do empresário, Malta, você que está na agência, está recebendo aí o cara que quer investir aqui no Espírito Santo, quer conhecer um pouquinho do Espírito Santo. É fácil vender o Espírito Santo? Qual é a dificuldade que o empresário tem? Qual é a roupagem que você põe para poder entregar esse presente para ele? Boa, boa. Acho que tudo que o Pedro já trouxe aqui, o Toy trouxe um pouco. Quando a gente fala de Espírito Santo, ele está muito bem organizado. Falou financeiramente, fiscalmente, é um estado seguro para fins de questão fiscal. Então, todos os incentivos do Espírito Santo eles já estão convalidados. Não, tudo que a gente oferece dentro de um book de oportunidades tem toda uma segurança, né, seja jurídica, financeira, porque financeiramente o estado está muito bem e a gente consegue de forma fácil vender isso. A gente costuma dizer que hoje a gente senta, pode ser inclusive com os demais investes, né? Então, como é uma agência de atração de investimentos, São Paulo também possui, Minas possui, Rio de Janeiro possui. Nós sentamos do lado deles e a gente fica até tipo de boca cheia lá dizendo, Espírito Santo, tem muita coisa para entregar. E quando a gente fala do investimento de 21% da receita líquida em infraestrutura, você não vê nenhum outro estado fazendo isso. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para nos tornarmos, sim, um estado eficiente e um hub logístico para todo o Brasil. Então, quando a gente entra com o investidor, e aí um case que a gente traz aí, que foi o primeiro case da Nova, que é a GWM, nós estávamos disputando com grandes estados, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Espírito Santo foi o último estado a entrar. E o fato de nós conseguirmos construir, junto com o Estado, com tomadores de decisão, articulação rápida, tirando o atrito, isso foi fundamental para que de fato nós tivéssemos êxito para esse grande investimento aí de 4,6 bi, 10 mil empregos a serem gerados, toda essa estrutura e essa confiança da operação de uma indústria da GWM vir para cá. Então, isso já é um grande exemplo do quanto o Espírito Santo está sendo competitivo e disruptivo quando a gente senta, inclusive, para falar com os demais estados. Uhum. E questão de benefício fiscal é uma coisa que eu costumo dizer. Se a gente não tiver o melhor benefício, eu tenho certeza que com o diálogo que a gente tem com o próprio Estado e as construções que estão sendo feitas, a gente vai conseguir entregar um melhor benefício. Então, tem um pacote aqui que para nós da Nova, assim, nós somos muito beneficiados com tudo isso que o Pedro, inclusive, trouxe, essa construção desses últimos, digamos aí, acho que os últimos 10 anos, 20 anos, né? Dessa solidez financeira, solidez fiscal e todos os projetos, e é o projeto de Estado. Espírito Santo é um dos únicos estados que tem um projeto de Estado, não um projeto de governo, que pode mudar governo e os projetos continuam. Então, isso é Exemplo, a gente está importante. aqui há 22 anos, né? E a gente vem seguindo um projeto, né? Que do Fundap de 1968, né? Passou por vários problemas, assim, todo mundo querendo derrubar, e aconteceu, e compete, investe, quer dizer, o Estado nunca está parado, né? O Não, Estado está sempre em produção, vamos dizer assim, né? Mas, Pedro, e assim, e quanto aos incentivos, cara? É, vamos falar de reforma tributária depois, mas assim, vamos falar dos incentivos hoje. O que além da área logística, além dos investimentos, que mais o dono de uma empresa, a empresa multinacional pode esperar do Estado? Entendeu? Assim, eu sei que é fácil chegar, vai na Nova, vai lá, faz um approach com o empresário vai lá para as sedes, senta com vocês. A gente tem um caso, ontem mesmo aqui, um caso de uma empresa de São Paulo. O empresário tem esse contato com vocês, né? Eles conseguem falar com vocês, porque um estado que nem São Paulo, aquele elefante lá, é difícil chegar para bater um papo. Eu acho É, isso muito importante também, né, Pedro? importantíssimo. A gente fala, é uma outra característica positiva do Espírito Santo e nós escutamos isso com frequência, tá? Do setor produtivo, que é essa facilidade e essa proximidade que existe entre o setor privado, o setor público. Por quê?
Na verdade, todos têm o mesmo objetivo, né? Que é realmente prosperar, gerar emprego, gerar renda, ganhar dinheiro, girar a economia, fomentar a economia. E essa proximidade, ela só traz ganhos. E a gente escuta isso. Ó, aqui no Espírito Santo é muito tranquilo, a gente consegue, tem acesso. As construções, elas são feitas em conjunto. Isso é muito importante, né, Tó? A gente está sempre em contato É. ali. E aí, os incentivos fiscais entram nesse contexto como peças fundamentais. Nós temos aí o Invest, os principais benefícios do Estado, o Invest, que tem hoje mais de 500 empresas, as maiores empresas do estado participando. Nós temos o Compete, hoje com 26 segmentos econômicos, mais de 4.000 empresas que têm o benefício do Compete. Então, são ferramentas importantíssimas. Então, eu falei dessa proximidade, dessa construção conjunta e tudo isso atrelado aos benefícios fiscais. E nesse trabalho conjunto, nós estamos sempre recebendo feedback, sugestões do mercado e olhando para o incentivo para poder aprimorar esse incentivo. Como? Desburocratizando, acelerando. Sabemos que ainda há alguns problemas, né? No benefício, a concessão dele, o processo não é perfeito. Então, nós estamos sempre antenados, olhando para outros estados, que outros estados estão fazendo também, para poder replicar aqui e desburocratizar, aperfeiçoar os processos de concessão dos nossos benefícios. Por quê? E aí vocês sabem bem também que vocês estão com os clientes, Vou passar para você. a questão da velocidade, né, Toy? Velocidade também é um fator crucial, né, Maldo? Tem um Exatamente. empresário que está lá com uma grande carga no porto ali, esperando para ser desembaraçado. O empresário está construindo uma grande fábrica, uma grande indústria, então ele tem pressa. O tempo hoje também é uma moeda extremamente importante. Então a gente tem que olhar para a concessão do benefício, mas com velocidade. Nós não temos tempo a perder. Então é um ritmo acelerado, claro, dentro da segurança jurídica, dentro da legalidade, mas tentar realmente cortar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é simplesmente uma burocratização do processo, e a gente tem esse cuidado e essa atenção de avançar nesses pontos. Não, legal. Tempo é dinheiro, né? Então, Tempo é hoje, para o dinheiro. empresário, o dinheiro não está barato, a gente sabe que está mais de 15% ao ano, pelo menos, né, na largada. E quando a gente fala de tempo também, a eficiência, atendimento ao cliente são diferenciais que cada vez mais a gente busca estar entregando com todo esse trabalho, esse Eu projeto. fiz questão de puxar esse assunto com o Pedro, porque realmente é um diferencial, tá? A gente que está na rua, a gente sente que realmente é um diferencial. Estado pequeno, poucas pessoas para conversar, muita facilidade de conversar. E até falar para o Toy aqui que, Toy, assim, no dia a dia, né, assim, puxando um pouquinho a Petec para a Mercocamp, que está aqui dentro do estado, está trabalhando com tudo esses incentivos e tudo mais. Toy, assim, é, existe um trabalho também nosso interno, junto com as sedes, com a agência, para fazer um estudo tributário, né, para o cliente, né? O cliente não chega aqui simplesmente e fala assim, ah, sim, é bom. Existe um produto, um negocinho diferente para cada segmento, para cada negócio. É isso mesmo. Ele É, precisa passar por uma especialista que nem a gente aqui para direcionar eles, para chegar lá nas sedes ou na agência e eles terem o produto certo para eles. tem dois exemplos bem interessantes aí para falar, né, Matheus? Primeiro, que eu tive um cliente aqui ontem, nos conhecendo, uma empresa de alimentos do interior de São Paulo, e aí o cara vinha de manhã, ele mudou para tarde porque a pessoa que vinha, ele era um contador da área fiscal da empresa, e ele mandou um e-mail para a Cefaz pedindo um agendamento certo de que não ia ter agenda. E ele foi recebido lá ontem de manhã, né? Então a surpresa dele foi incrível porque ele não tinha uma agenda específica para nada, ele só queria ter um contato e abrir um contato dizendo que a empresa, uma empresa bem grande, né, acima de 1 bi de faturamento ano, queria saber qual a interface com a Cefaz. E para ele foi uma surpresa ter a Cefaz ter aberto a agenda para recebê-lo lá ontem. Eu nem sei se você ficou sabendo ou não, Pedro, mas ele foi recebido lá, foi bem legal. Ele se sentiu valorizado pelo Estado, né? Se sentiu como um contribuinte mesmo de verdade, né? Acho que isso é um exemplo claro aí da abertura e da proximidade
que o governo tem aqui com as empresas, empresários que querem receber, e essa ponte que é feita pela agência também, né, Malta? E o outro exemplo que eu ia dar aqui é que, no nosso caso aqui, principalmente o que a Mercocamp faz é entender o negócio do cliente e propor soluções, até às vezes soluções além da operação normal do cliente, e também, além de oferecer essas soluções, através da agência e indo nas sedes, colocar as dores que essas operações hoje têm ainda para vir para o Estado. E a minha surpresa pessoal nesse assunto todo é a receptividade que as sedes têm para escutar o que a gente tem de feedback para dar e quais as melhorias que podem ser mudadas no processo, claro, obedecendo à lei e tudo, mas tem uma abertura para isso também, quer dizer, são abertos a críticas, né? Eu acho bem interessante. Isso é muito legal, só se puder complementar, Claro. porque vocês estão aqui na ponta, né? Então, nós na agência, inclusive vocês encurtam o nosso trabalho. Quando vocês já constroem esse business case, essa inteligência de negócios com o player que vem te procurar, com o investidor, com o novo negócio, pelo conhecimento e expertise que vocês possuem aqui, nos ajuda também a olhar também de outras formas negócios e a gente acaba aprendendo também. Então, quando vocês estão aqui na ponta conversando e sugere para nós lá, acho que a gente pode fazer esse movimento, acho que tem um estado fazendo algo diferente que de repente a gente não está conseguindo observar de forma rápida, né, Pedro? E isso possa ser um diferencial competitivo. Com certeza a gente vai sentar, vai tentar construir, entender de forma legal, né, junto com o secretário, até onde de fato possa ser construído para que a gente venha atender de fato negócios e empresas aqui da melhor forma. Porque o secretário, que é o Rogério, ele costuma dizer o seguinte: negócio tem que estar aqui, tenho certeza que o negócio vai ser bom, mas o negócio também tem que gerar dinheiro para o acionista. Uhum. Gera a contrapartida que é desenvolvimento econômico, gera arrecadação, mas o acionista que está aqui tem que estar feliz. Cara, E na isso é verdade o a gente que a está gente aqui para busca. isso, né? Para Exato. atender sempre o acionista, sempre o dono da empresa. E assim, né? Até aproveitando o gancho aqui, usando um pouquinho dos nossos bastidores, você é um gaúcho, né? Só. Tá aqui, veio aqui para trabalhar na Wine, então já juntou duas coisas boas, né? O gaúcho com o tomador de vinho. Cara, e você aqui no estado é bem recebido, porque uma coisa é você vir para o estado trabalhar. Que nem eu tô aqui há 22 anos, vim de São Paulo para cá. O Estado também oferece uma qualidade de vida para o empresário. Como é que o empresário, depois que está aqui, vocês têm contato? Sim. Eles abraçam a cidade também. A cidade hoje. A gente está falando muito de negócio, né? Parece que fica meio engessado, meio chato. Mas tem uma parte muito boa, que é a parte turística da cidade, né? Que o empresário também se encanta com isso, né? Exato, exato. Acho que um dos diferenciais do Espírito Santo também é isso, né? Qualidade de vida. Então, eu estou aqui há 11 anos como bem-estar. Se eu era um gaúcho enraizado, e hoje eu digo que eu sou um gaúchaba, né? De tanto que eu, assim, gostei do Espírito Santo. Minha esposa é capixaba, meu filho agora também é capixaba. Então, assim, no início, quando eu vim para cá há 11 anos atrás, fui conhecendo, entendendo um pouco. Meu projeto era vir para cá ficar 4 anos e voltar para o Rio Grande do Sul, próximo da família e tudo mais. Só que eu mudei isso totalmente depois que eu conheci o Espírito Santo. Então, você tem uma qualidade de vida boa. Profissionalmente, tem muitas oportunidades. Eu vejo aqui que cada vez mais você olha tanto o índice de qualidade de vida, IDH, mas as oportunidades de negócio que estão se formando aqui em Espírito Santo, o estado cada vez crescendo mais. Então, de fato, é um estado que abraça. Você tem tudo próximo, e para a qualidade de vida, isso você tem montanhas aqui de forma muito rápida, você consegue chegar aqui, seja na região de Serra, Vitória ou Grande Vitória, de forma rápida. Então, isso faz um diferencial enorme, né? Sem contar. Eu gosto de trocar esse assunto também, porque o cara traz uma vida para cá, né? É, Traz uma vida, no meu caso, né? Traz uma vida para cá. Então, assim, não é só trabalho também, né? Pedro, eu acho que também tem um pouquinho de sensibilidade da cidade para atender esse povo também, né? A parte imobiliária, né? Atende, né? Eu brinco assim a gente escuta falar em aquela tese de paixão à primeira vista, né? tu também não é daqui, né? Não Não, é capixaba. e aí paixão à primeira vista parece que é uma coisa de novela, de romance, mas eu já vivi isso duas vezes na minha vida. A primeira foi há muitos anos, quando a minha esposa bateu o olho em mim pela primeira vez. Falou, nossa, que cara bonito. Brincadeira, pô. Eu já escutei essa história, eu não É, consigo não rir E toda vez que eu aí, escuto.
tentei resistir ali mais ou menos uns 6 meses, 7, Você tentou assistir. mandando mensagem e tal, até que eu resolvi ceder e estamos aí, né? Há 20 anos juntos. Olha só. E segunda paixão à primeira vista foi quando eu cheguei no Espírito Santo. Há 12 anos, fiz um concurso, estava estudando para a área fiscal, né? Tinha mapeado já alguns estados que as provas estavam ali para sair, então saiu o Espírito Santo, não conhecia nada, fiz a prova, e aí foi realmente me apaixonei pelo estado. Hoje, então, já depois de 12 anos, tenho 2 filhos capixabas, são gêmeos, Theo e Lourenço. Beijo para vocês, meus filhos. E aí minha esposa, né, naturalmente também veio logo na sequência. Meus pais vieram para cá, meu irmão veio para cá. Então você vê que é um estado realmente abençoado. Eu sou suspeito de falar. E hoje realmente eu me considero um capixaba de coração. Sou muito, muito feliz, realizado aqui pelo fato de morar aqui e também fico feliz pelo fato de contribuir com o meu trabalho, né? Isso também é muito importante, que daí é tudo um somatório. E aí você também tinha comentado, Toys, sobre a questão da Cefaz. Realmente meus colegas auditores fiscais, um abraço a todos vocês, liderados ali pelos colegas Benício, Thiago, que realmente também estão fazendo um excelente trabalho. São O meus Humberto amigos. recebeu a empresa ontem lá, tá? E eu, junto com as sedes e a Cefaz, eles caminham, eles são bem próximos, né? Dos benefícios concedidos. Sede, Cefaz, a nova, então é um time todo integrado. Então a sede também, como eu disse, está batendo bolão, a Cefaz, o governo do estado como um todo, não é mérito de um ou de outro, realmente fruto de um trabalho coletivo, é um engajamento, é uma sinergia, todo mundo aí focado nesse mesmo propósito. É isso que dá o resultado, é isso que dá certo. E até como testemunho, cara, a gente chegou aqui também, vindo de São Paulo, e São Paulo, a parte aduaneira, você sabe que é muito forte lá. E quando eu cheguei aqui há 22 anos atrás, não era tão. Tinha o porto, sempre teve o porto e tal, mas assim, faltava ainda muita experiência para os auditores, talvez para os importadores utilizarem aqui, né? Mas sempre foram assim extremamente solícitos. Muitas das vezes eu fui lá para a alfândega resolver algum problema, acaba me ensinando, né, o pessoal como é que é feito lá em São Paulo, como é que é feito assim, assim, assado. E a gente também constrói aqui no Espírito Santo bons relacionamentos com isso, né? A gente traz experiência, troca experiência. Então isso também faz com que a Mercocamp também esteja atuando até hoje. E a gente não tem assim problema nenhum com nenhum órgão, com nenhuma pessoa, nenhuma, sabe, todos mesmo assim bastante integrados com o negócio, né? Bom, o papo tá bom, tá legal, né? Eu acho que tá sendo bastante produtivo, mas a gente vai ter que entrar numa área aqui que a gente tá falando demais, mas a gente não sabe nada. A verdade é que eu acho que assim a gente ainda não está preparado. Eu, como empresário, ouço falar o tempo inteiro, me preocupo, mas nem tanto, porque eu não sei o que vai acontecer, né? A política não deixa a gente pensar direito, o que vem acontecendo aí no Brasil não deixa a gente pensar direito nisso. Eu costumo dizer que eu, como empresário, eu sou governista, né? Eu não gosto de falar em política aqui, mas de esquerda e de direita, mas assim, a gente tem que aproveitar o que tem de melhor no governo atual, né? E aproveitar, porque se a gente parar durante 4 anos, a gente quebra, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem governista, tem que aproveitar o que tem de bom em cada 4 anos que a gente tem aqui de governo. A reforma tributária é um assunto que é pesado, ainda está pesado, né? E eu gostaria que vocês explanassem um pouquinho, não muito técnico, mas assim, o que vocês estão achando? Eu sei que vocês já estão preparados, a parte até federal já está aí na porta, né? Mas isso que pesa para a gente aqui no estado, isso, vamos pensar nas coisas boas. Eu sei que é um estado tão preparado que eu vou perguntar sobre a reforma tributária, vocês já vão vir com a solução para a reforma tributária, né? O que o estado já está fazendo para isso. Acho importante o nosso ouvinte aí tá sabendo disso. Quem quer começar? Pedro, o Flávio também, se quiser entrar na parada, vamos lá. Vamos falar com o especialista que você aí. Começa aí, depois eu. Se tiver alguma coisa complementar, eu complemento, que eu acho que vai ser difícil, porque Não, o vamos Pedro tá, lá. tá direto nesse tema, né, Pedro? Realmente a reforma tributária é o assunto da vez. O Flávio é nadador, né, Flávio? Você já estava olhando o Instagram do Flávio, que ele fez nadando, eu não consigo fazer de carro. Mas assim, você tá. Mas eu vou dar uma outra dica então de É, nadar. Sabe que eu e o Flávio,
Nadamos junto 50 quilômetros, né? Ah, o Matheus também. Nadei. Excelente. Cara, 50 quilômetros. Ele nadou 49 e eu 1. Nadamos 50, né? Não é? É, Tá. esporte de revezamento. Exatamente. Mas aí, fazendo a analogia, a natação, Uhum, tá, você entrou ali no mar, sabia onde ia chegar, tinha um destino, fez um planejamento, uhum. e a reforma como se tivesse, entrou no mar para nadar, mas você tá indo nadando em alto mar, mas assim, não sabe muito o que, que vai encontrar pela Tá frente. trocando pneu com o carro andando. É, claro que tem toda uma Né? preparação, os técnicos estão mergulhados nisso, Uhum. traçando todo o caminho, olhando para todos os riscos, mas eles existem, né? Mas a gente tenta focar no que é real e no que é positivo da reforma tributária, e ela tem vários aspectos positivos. Quando a gente olha para a questão do crédito amplo, que hoje o nosso crédito ele é muito limitado, uso e consumo, ativo imobilizado. Quando nós olhamos para exportação, onde as empresas ali têm muito crédito acumulado e depois tem uma certa dificuldade para poder ter esse crédito de volta. A reforma então vem para poder solucionar isso. Por quê? Porque quando a gente fala também nessa questão de desenvolvimento econômico, no empresário, no crescimento, e aí eu sempre comento com o Malta, a gente tem que olhar para um todo, que também temos que olhar para a arrecadação também, que Uhum. é um pilar muito importante. Então, é tudo caminhando junto. Não adianta também só o benefício fiscal, só um lado do desenvolvimento, sem olhar para a importância da arrecadação dos tributos. Porque é com a arrecadação dos tributos que o Estado consegue fomentar suas políticas públicas, segurança, saúde, educação, com recursos de uma tributa, oriundos da tributação. Infraestrutura, né? Desenvolvimento. Infraestrutura Ah, então, é tributação. cara, são 100 milhões de metros quadrados sendo planos aí para poder construir. E é É, uma coisa que não encaixa, né? Assim, tipo, o Espírito Santo vai perder o benefício fiscal. Como é que vai ser em 32? Cara, e a gente vê tudo crescendo aqui. Depois eu vou até colocar um corte aqui. É, cara, é muita construção, é muito é, investimento, é muito desenvolvimento. Parece que isso não bate, né, cara? Eu acho que, assim, a arrecadação, né? é, É um ninho, né, cara? é E o complexo. legal é Não que é? isso assim, tem sido construído com estratégia, né? Então, quando a gente olha com toda essa questão de investimento em infraestrutura, o Espírito Santo tem porto privado em Metame, o, o porto lá, Porto Seco, que vai sair também, Presidente Kennedy, o maior porto da América Latina, que já é uma realidade, também está sendo construído. Mas quando eu falo de forma estratégica, o fato de nós termos instituições trabalhando muito em conjunto, seja as federações FETransportes, FEComércio, FINDES, junto com o Sindiex, Estado, Sindiex, onde nós temos um conselho Sincades, atuante lá, que é o Recomex, focado em desenhos e propostas para mitigar impactos da reforma. Tudo isso acaba colaborando para que a gente consiga direcionar, sim, de forma estratégica, onde serão os esforços ou a alocação dos recursos do próprio Estado também. Então, é, a gente tem feito Acho bastante que tem isso também. uma colocação importante aí para o Pedro aí para fazer. Como é que é a transição, né? O que que o Estado está se preparando já para essa transição até 2033, né, Pedro? Não sei se tem exato. alguma coisa para falar disso, né? Então é como um malabarismo no sinal ali, girando, né? Os Uhum. objetos não podem deixar nada cair. Então, realmente, como eu falei, olhando para o desenvolvimento, para o negócio do empresário, a arrecadação, Uhum. cada pratinho desse tem a sua importância, a gente tem que olhar com muita estratégia, muito cuidado. E aí, mais uma vez, essa boa relação do Estado com o setor produtivo é fundamental pelas instituições citadas pelo Malta, o Sindiex, Sincades, no grupo Recomex, setor produtivo, James, a Vempes, né? Então, muito importante. Inclusive, a Vempes está fazendo um belo trabalho, obrigado. tá? Parabéns. E aí, a transição de 7 anos, que começa quando? Já começou, agora em 2026, e vai até o final de 2032, né? E a partir de 2033 temos novos tributos, em vigor para valer. Só que não é só também esse período de 7 anos. Depois desse período temos ainda um prazo decadencial, um prazo de prescrição dos tributos em vigor hoje, né? E aí envolve lançamentos tributários, ações judiciais. E ainda nós temos uma transição que ela é mais assim, ela não é vista pelo público, é mais uma transição federativa dos estados que envolve a distribuição dos recursos. Essa outra transição ela é mais longa e ela vai até 2077, podendo prorrogar ainda até 2098. O que é isso? Traduzindo, é porque a reforma tributária hoje
ela traz o princípio do destino, a arrecadação do ICMS, que hoje é híbrida, compartilhada entre os estados numa operação interestadual, com a reforma tributária ela vai toda para o destino. Então, alguns estados podem perder a arrecadação. O estado do Espírito Santo, por exemplo, que é um estado que tem uma população pequena, comparado com São Paulo, com Minas. Então, essa mudança ela não pode ser de uma hora para outra. Tem que ter realmente um prazo de transição um pouco mais longo para poder trazer um equilíbrio e mitigar os riscos nessa mudança da arrecadação. Que eu Tá? acho que eu já compartilhei contigo, que a gente poderia ter aproveitado um pouco desse desenho que acabou de ser feito ali com a Lei Complementar 190, que é uma partilha entre o Estado. Então, quando a gente olha o Espírito Santo, que é um Estado mais produtor do que consumidor, mas que investe mais de 21% da sua receita líquida em infraestrutura e outros investimentos mais, que está sólido financeiramente, a gente ainda não tem uma clareza se vai ser impactado, né, em termos de arrecadação ou não, com esse movimento da reforma. Mas a lei complementar, com essa partilha do imposto, eu entendo que foi tão bem construída que, na minha opinião, até compartilhei com o Pedro, poderia ter sido aproveitado algumas construções dela acerca disso, porque quem vai ter que investir para produzir, para entregar no grande centro? Quem é o produtor? Sim. Então, nós estamos investindo em infraestrutura, nós estamos investindo em portos, em desenvolvimento social e econômico, e toda a arrecadação acaba indo para o destino. Mas se eu não me preparar para atender o destino, fazendo investimento, né, como o destino vai receber? Que são onde nós temos os grandes centros. Então, foi um pouco do que a gente já falou, inclusive, né, Exatamente. Pedro, que eu acho que poderia, nessa reforma, ter aproveitado um pouco dessa construção da Lei Complementar 190, que foi Uhum. criado lá pelo Baleia, lá no passado, e que acabou não E sendo é verdade colocado. que o Espírito Santo está se tornando um polo importante logístico, assim, por estar no centro do estado, no centro do país, né? Vocês enxergam esse negócio também de um centro logístico forte aqui no Espírito Santo, além de ser o produtor, né? O destino do ICMS, produtor que levar para lá, que você falou, mas eu acho que a gente vai, olha aqui fora mesmo da Mercocamp aqui, tem quase 100 milhões de metros quadrados sendo construído, Uhum. né? Vocês enxergam também essa área logística importante aqui no estado? Eu enxergo, mas eu queria de repente fazer um corte, porque tu ainda estava falando da transição quando eu falei sobre isso aí. Não sei se tinha mais algum ponto que você estava falando da transição na hora que eu falei da complementar Eu 190. acredito que o Matheus deve entrar na questão dos fundos. Ah, Dos então, fundos, né? é. Tá, Hum. então tá bom. Eu tenho que cortar aí, tá? Ah, Pode começar com ele respondendo. Tá. Pode tá. responder a minha, eu jogo depois para ele com os fundos. Então, acho que quando a gente olha a questão logística, o Espírito Santo tem se preparado, inclusive na questão multimodal. Então, a gente olha hoje tanto transporte rodoviário, a gente consegue atender os grandes centros aqui. O Espírito Santo hoje, pela sua posição estratégica ou geográfica, digamos, né, atende com um raio de 1.200 quilômetros 70% do PIB. Então, geograficamente, a gente está muito bem posicionado. Outro ponto, quando a gente olha sobre a questão de oportunidades aqui, galpões, você, quando você compara Espírito Santo com outros estados, a gente tem um metro quadrado ainda mais competitivo e mão de obra mais competitiva, além de focar muito na qualidade. Esses órgãos aqui, tanto FEComércio, FINSES, SENAC, estão trabalhando fortemente na capacitação, Uhum. né? E direcionando recursos para cada vez capacitar mais, né, a mão de obra local. Então, olhando sobre essa questão de ser um hub logístico, eu acho que a gente já é. Cada vez mais a gente foca em fazer investimentos estratégicos para que a gente consiga atender os grandes centros. Muitas conversas, tanto no multimodal, para a questão de ramal ferroviário. A gente sabe que vai conseguir atender Rio de Janeiro, Minas, já tem tratado alguma coisa nesse sentido junto com a Everin, mas tem investimentos já na esteira para que isso seja ampliado. Investimento em rodovias e os aeroportos também a gente tem discutido muito também oportunidade de cada vez mais nós termos operação com cargas via aeroporto. Então, o desenho para ser um hub já está aí, os portos já estão passando cada vez mais por investimentos para ser eficientes e cada vez a gente atender os grandes centros de forma rápida e ágil. E até acho, só complementando, até acho que é importante o Estado estar investindo, né? Mas quando você vê também o Porto de Imetame também, que é investimento privado, você fala assim, pô, o cara deve ter informação privilegiada, porque no meio dessa confusão toda de reforma tributária, o cara está gastando bilhões de reais lá, construindo um porto privado. Cara, ele não tá brincando, né? Eu acho que o Estado realmente tá favorecendo isso mesmo, né? E é importante frisar também que o Estado ele tem uma visão não somente voltada para áreas específicas. Claro que não, nós olhamos o Estado como um todo
tentando levar desenvolvimento de forma equânime para todas as regiões. E aí eu posso citar o Parque Log Norte, né? O Parque Log Sul também, fundamental para esse conceito de desenvolvimento. E ali no Parque Log Norte, nós já falamos do Imetame, GWM, que vai se instalar ali na região, além de outros portos já tradicionais. E nós temos todo o Parque Fabril ali na região de Linhares, São Mateus. E olhando para o sul, no Parque Log Sul, nós temos um tripé muito importante formado pelo Porto Central, que já é uma realidade. Eu estive lá nas obras, acompanhei e as obras estão acontecendo, é uma realidade. Porto Central em conjunto com o porto ali de Ubu, da Samarco, que tem também um objetivo de ser um porto multipropósito, tá? Então, Porto Central, Porto de Ubu, o novo aeroporto também de Cachoeiro, completando esse tripé. Então, Parque Log Norte, Parque Log Sul, tem a questão do olhar também para a região metropolitana, que é uma visão constante que nós temos. Então, é realmente o governo, o Estado, olhando para o Espírito Santo como um todo, tá? Isso também é muito importante de ser destacado. Tá. Só reforçando um pouco o que o Malta falou também em relação à infraestrutura do Estado, né? A gente tem nos últimos 3 ou 4 anos aí crescido mais de 50% nas operações e óbvio que isso, a operação principalmente de logística demanda muita mão de obra, né? Então, e a gente tem conseguido crescer também as contratações de diretos e indiretos aí no último ano aí, na casa das centenas de pessoas aqui dentro e tem conseguido trazer essas pessoas para trabalhar aqui para dentro. Óbvio, tem todas as dificuldades como qualquer lugar tem, mas não entrou num curto-circuito ainda de não conseguir mais mão de obra para trabalhar, né? Pelo contrário, né? Então, tem um trabalho aí todo do estado de formação das pessoas e carreira também. E vão precisar ainda mais, né? Muitas oportunidades estão surgindo. Quando a gente olha para a GWM, por exemplo, Uhum, ali a previsão é de 10 mil empregos, diretos e indiretos, mas uhum. 10 mil empregos. E isso só olhando para a fábrica. Quando você olha para o que pode acontecer no entorno, do que a GWM vai levar, né, as empresas que estão ali orbitando essa grande fábrica, olha só a quantidade de oportunidades que nós Acho que teremos. dá para a gente, inclusive, trazer um ponto da Nova, que isso dá para a gente falar. Em 2000 e logo que nós iniciamos o ano passado, né, em setembro de 2025, nós tínhamos um pipe aí por volta de 4,9 bi, né, de investimentos. Esse ano nós já estamos com mais de 30 bi de investimentos no pipe. Nossa. Então, é um trabalho que tem sido construído, mas de fato tem tanto projetos de expansão de negócios que acreditam cada vez mais aqui em Espírito Santo que a reforma não vai ser um impactante para eles saírem daqui ou vai modificar a sua operação, porque sim, entende que a gente vamos manter a eficiência mesmo estando aqui, adensamento de cadeia de muitos players novos, Tier 1, Tier 2, próximo também de grandes players aqui, e também novas operações de investimentos aqui para o Espírito Santo. Então, nesse pipe que a gente tem construído, inclusive em conjunto, né, Pedro, Secretaria de Desenvolvimento, hoje a Nova presta serviço para a Secretaria de Desenvolvimento. O meu único contrato que nós temos e a única entrada de recurso da Nova é da Secretaria de Desenvolvimento, que ela foi criada especificamente para atrair Para investimentos. fomentar isso. Exato. E por isso, atrair e desenvolver, né? Porque o nosso propósito é atrair investimento, mas desenvolver a economia local. Como o Pedro bem falou, o PIB do Espírito Santo é um dos maiores, já está crescendo e cada vez vai crescer mais. Então, o nosso papel até em conjunto é atuar de fato em tudo que o empresário precisa para cada vez se desenvolver mais aqui em E a Espírito gente Santo. enxerga isso, tá? Malta? A gente enxerga Que como bom. quando a gente traz o empresário para cá, e o Fábio falou, são muito bem acolhidos, né? Então, isso é importante, né? Para o desenvolvimento até do nosso negócio, né? A gente está fazendo todo esse barulho aqui porque a gente quer realmente crescer cada dia mais, né? E aproveitar as condições do Estado. Mas agora eu vou colocar lá um ponto que a gente fala, pô, é o Estado que mais arrecada, é o Estado que mais tem poupança, é o Estado que tem um caixa excelente, tem um desenvolvimento muito bom. Mas, cara, daqui até 32 e 32 adiante, todo mundo está falando dos fundos, né? Se a coisa não der certo, assim, demorar para pegar, demorar para entrar no trilho, eu sei do fundo soberano, que todos os estados têm, mas eu acho que o do Espírito Santo é um fundo bastante volumoso. Não, fundo soberano só o Espírito Santo tem, Só o se eu não me Espírito Santo engano. tem. Agora que os Agora, demais estados estão se é, preparando para a E reforma que de criação mais a de gente fundo. tem?
assim, para aguentar esse impacto? Não sei se Malta ou Pedro pode ajudar a gente. Nessa fase de transição, quando chegarmos ali em 2000, ao final de 2032, com o fim do ICMS, os incentivos fiscais ligados a esse tributo também vão desaparecer, né? A gente termina aí com o ciclo de Invest, Compete, todos os outros benefícios ligados ao ICMS. E aí, a reforma tributária trouxe dois fundos para poder substituir esse mecanismo de atração de investimento. Primeiro é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Esse fundo ele é direcionado para as empresas que terão redução econômica, repercussão econômica, considerando o fim dos seus incentivos. Por quê? A transição do ICMS ela começa para valer em 2029. Então, de 2029 até o final de 2032. Nesse período, os incentivos vão reduzindo 10% ao ano. Então, as empresas que tiverem algum impacto com essa redução por causa do seu benefício, então elas serão compensadas com recursos desse fundo. Os recursos desse fundo, eles são da União, tá? Da União direcionado para as empresas. Observando o marco, né? E são benefícios onerosos. O que são benefícios onerosos? Aqueles que têm duas características. Tem um prazo certo, o Investe, um exemplo, né? Você faz um termo de acordo, ele tem um prazo para a fruição daquele benefício. E uma outra característica é que ele tem uma condição, uma contrapartida a ser cumprida pelo contribuinte. Então, essas duas características de prazo certo e contrapartida, elas representam o que é um benefício considerado oneroso. E Só um comentário, inclusive, o Invest da Mercocamp está habilitado e vai solicitar, né, a inclusão, a né? habilitação, né? Isso. E aí nós temos um prazo de habilitação que já começou agora no dia 1º de janeiro de 2026 Uhum. e vai até o dia 31 de 12 de 2028. Esse é o período de habilitação. Depois desse período, então de 2029 até 2032, as empresas habilitadas no processo de 2026 a 2028, são as empresas habilitadas nesse período, elas então começam a receber esse ressarcimento até o fim da transição. E tem uma linha de corte, por exemplo, se uma empresa teve um benefício do Invest, um novo benefício do ano passado, ela pode se habilitar até essa compensação lá na frente? A resposta é não, porque a reforma criou uma linha de corte. Essa linha é o dia 31 de maio de 2023. Então, somente para benefícios onerosos que foram concedidos até 31 de maio de 2023. Claro, mesmo que ele tenha prorrogações e renovações, aí entra também. Mas é importante observar essa linha de corte, que, repito, 31 de maio de 2023. Esse é o primeiro fundo provisório com recursos da União direcionado para as empresas. E aí nós temos um outro fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Esse fundo, ele já é perene, não é provisório. E ele também tem recursos da União, só que serão direcionados para os estados. E ele começa em 8 bilhões a partir de 2029, vai crescendo ano a ano, gradualmente, até chegar em 60 bilhões a partir de 2043. Então, na prática, como vai funcionar? A União repassa esses recursos para o Estado, então 8 bilhões em 2029 para todos, faz uma divisão, cada Estado pega uma fatia, e de posse desses recursos, os estados vão dar continuidade na atração de investimentos, já em substituição à política de incentivos fiscais. Então, a ideia é sair da política, desse paradigma de incentivo fiscal e migrarmos para subvenções econômicas, subvenções financeiras. E aí eu faço um paralelo aqui dizendo o seguinte: um estado com caixa em dia, É isso que eu sei. uma, uma, uma arrecadação em dia, esse fundo que vai chegar, de 8 bilhões aí, vai ser para dar continuidade ao projeto. Porque os outros estados que estão com caixa furado, eu acho que esses 8 bilhões vão cobrir e não vão conseguir fazer um incentivo tão bom quanto o do estado hoje tem possibilidade de dar continuidade. Acho que esse é um Eu grande, acho que é isso, né? esse é um grande diferencial que nós costumamos dizer aqui no estado, que é essa solidez financeira. Então, os estados como o Espírito Santo, que está super sólido de forma financeira, vai receber esse repasse do fundo. Como nós falamos, benefícios hoje, o Pedro citou aqui, que ele é oneroso ou não oneroso, de alguma forma, o Estado já está construindo
ações estratégicas para continuar fomentando, né, o desenvolvimento e as empresas aqui dentro do Espírito Santo. Então, quando olha o Espírito Santo, que tem um banco de fomento, que é o BANDES, é um dos únicos estados, são poucos estados que possuem banco de fomento, que a gente também pode tracionar e pensar em alternativas para continuar fomentando isso. Quando olha um estado que tem essa capacidade financeira, essa qualidade de segurança, se tiver qualquer gargalo no repasse da arrecadação, e que tem um fundo soberano, que hoje tem 2,6 bi, né, dentro desse fundo soberano, qualquer gargalo no repasse desse valor da União para o próprio Estado, o Espírito Santo já tem o seu caixa ali e com certeza não vai afetar as empresas locais. E o, Diferentemente, acredito, de outros estados que a gente não, sabe que e tem o questão Buds financeira. também tem uma parte do royalties do pré-sal também, não é isso? Exatamente. Então, a gente tem pontos super importantes, né? A gente olha aqui para o Espírito Santo diferenciais, região do Sudene. Muito estado não tem. Isso é um diferencial competitivo que a Não gente tem para o ajustado. norte do Espírito Santo. Hum. Sul do Espírito Santo, royalties. Olha, Também é uma fonte de recursos. A gente sabe que tem aí uma questão no STF que está sendo julgado, mas por enquanto está sendo favorável para nós e parabéns aos procuradores que estão defendendo lá, né, a tese dos royalties lá, que é importantíssimo para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem recursos. A gente sabe, o secretário, que é o Benício, ele costuma dizer que dependendo, para fim de arrecadação, quem sabe a gente tem uma surpresa, como você bem citado, a gente não tem uma clareza ainda de como vai se comportar. Mas dependendo da arrecadação, a gente possa até ter uma surpresa também em termos de não impactar financeiramente o que a gente tem hoje já construído. Então tem várias Então, oportunidades, isso é acho. importante a gente estar falando aqui, porque quem está ouvindo a gente aqui nesse podcast, a maioria são clientes e eles estão preocupados, né? É uma situação que para eles, pô, o que que eu faço? Vou, não vou, fico? Como é que vai ser isso? Primeiro que eu falo para eles sempre que não adianta, o Brasil a gente não sabe nem que não é seguro nem o que passou, imagina o que vai ser, né? Então a gente tem que ir passo a passo, ouvindo vocês, ouvindo um programa sério que nem vocês têm, né? Eu digo vocês assim a nível de estado, né? Vocês trabalhando junto, isso para mim é um negócio fantástico. E você vê que tem a pública e a privada trabalhando num objetivo comum, né? Né? Então, eu fico assim bastante tranquilo em relação ao que vai acontecer aqui no futuro. Eu já estou aqui há 22 anos e eu já ouço todo ano que os incentivos vão acabar, né? O incentivo aqui no estado tem a mesma idade que eu tenho, 57 anos. É de 1968 e até hoje não caiu. Até hoje ninguém mexeu com isso, né? Isso traz uma segurança para a gente, né, Toy? Eu acho que um grande diferencial aqui também no Espírito Santo é a abertura de construir essa nova fase junto. Então, o Estado aqui tem uma abertura através da agência também, mas nas sedes, principalmente, levando isso para dentro do governo, de que é, ninguém sabe ainda como vai ser isso, mas existe uma abertura para que os empresários e as pessoas que têm interesse aqui participem da discussão, sugiram melhorias, não só nessa parte da reforma, mas até como as coisas estão construídas hoje, né? Eu tenho discussões aqui e conversas com o Pedro e com o Malta, Matheus, de como a gente agilizar, inclusive, a concessão dos benefícios e o que pode ser feito para melhorar o que está sendo feito hoje já. Uhum. Tanto em agilidade quanto custo e quanto diversificação dos benefícios existentes, né? E nesse ponto, é importante também destacar que o Estado, nós estamos inseridos nas discussões nacionais. Nós não estamos simplesmente assistindo de camarote, né, e aceitando tudo que vem dessa discussão nacional. Estamos lá realmente atuando como protagonistas. Nosso secretário da Fazenda, Benício, ele faz parte do comitê gestor do IBS. O secretário da Fazenda aqui de Serra, o Henrique Valentim, também está representando os municípios lá no comitê gestor, Hum. estão participando ativamente das discussões, além da nossa inserção técnica dos auditores fiscais, lá nas outras diretorias do comitê gestor que estão sendo formadas agora. Então, realmente, todo esse desenho que ainda está sendo construído, o Estado do Espírito Santo está lá participando e desenhando junto, tá? Ótimo, gente. Cara, é sensacional essa conversa aqui hoje, esclarecedora ao extremo, né? Mais uma vez, assim, eu acho que fizemos um trabalho de qualidade aqui, extrema qualidade. Vai servir muito para gente isso aqui, para a gente poder divulgar vocês e dar uma certa clareza para os nossos clientes e futuros clientes do que o Estado, do que a gente está programando. Porque, vou ser sincero, a gente bate na porta hoje do cliente, o cliente fala assim, cara, mas vai acabar, né? E hoje a gente conseguiu aqui, pelo menos, tirar uns bons cortes daqui, que a gente pode apresentar para o cliente e falar assim, olha, é o pessoal que realmente está cuidando disso que está falando. Eu sei que para vocês também
é um dia a dia bastante, sim, bastante Tenso. tenso, assim, mas eu sei que isso tem um fundo de raciocínio, tem um fundo de trabalho, tem um fundo de seguir uma linha, né, para poder chegar num objetivo final, que é realmente fazer o Estado crescer cada dia mais. Com incentivo ou sem incentivo, com dinheiro ou sem dinheiro, mas o Estado realmente está trabalhando para isso. Né, Matheus, então, e aí vocês também podem tranquilizar os clientes. Opa, deixa eu voltar. Aí, dá para editar, né? Nesse ponto, vocês podem tranquilizar os empresários, seus clientes, porque o benefício fiscal vai acabar, mas ele vai acabar da forma que conhecemos hoje, somente no estado do Espírito Santo? Não. Então, ele vai olhar para o lado e vai perceber que o benefício também não existe mais no outro estado vizinho. E aí entra o diferencial do Espírito Santo, que é o diferencial das entregas. O estado do Espírito Santo hoje ele tem uma economia forte, uma economia pujante, é um estado preparado. Eu falo com segurança, preparado para encarar todos esses desafios da reforma tributária e com ou sem benefício nós vamos prosperar e continuar dando essa segurança para os investidores aqui no nosso belo Espírito Santo. maravilha. E aqui pro nosso lado, né, Toy, é Uhum. qualidade de serviço, né? É, Porque uma uhum. vez que não tenha mais incentivo fiscal e o primeiro approach sempre é o incentivo, né? A gente tem que todo dia aprimorar a qualidade do trabalho, a qualidade de nossa mão de obra aqui, para que isso também não seja peso, né, para a decisão do empresário, né? Na verdade, o nosso investimento alto aqui hoje é em produtividade, em ferramentas de sistema, Power BI, KPIs, SLAs e deixar o empresário tranquilo de que a operação está sendo cuidada e monitorada à distância, né? Mas também o meu testemunho que eu queria dar aqui também é que a gente falou muito daqui a 2033, mas a realidade hoje é o contrário. A realidade é que as empresas hoje estão preocupadas em voltar para o azul, né? E sem necessidades mais prementes até do que a reforma tributária. Então, hoje está ao contrário. A demanda aqui do Estado está até maior do que 2 anos atrás. E eu costumo todo podcast dar uma informação de tamanho da Mercocamp, porque ela vem crescendo, né? Como a gente falou, vem crescendo bastante. E o Fábio falou, o pessoal não está preocupado tanto com 33, mas está querendo aproveitar o que tem, Exato. né? E hoje somos mais de 750 funcionários, quase 50 mil metros quadrados de armazém, um faturamento bastante interessante na área de importação. Então, assim, por que eu falo isso aqui? Porque o podcast passado, provavelmente, eu falei um número menor, o outro um pouquinho menor. Então, isso também prova que podcast é podcast, informação é informação, de que o Estado ajudando, a Mercama fazendo um bom serviço, a gente tende a crescer, tende a progredir. O número interessante da última publicação aí dos benefícios é que a Mercocampo está com mais de 10% das publicações mensais. Olha que Aí legal. sim, parabéns, mas Muito um bom. ponto só complementar, inclusive, para fechar aqui, desculpa a fala, mas quando a gente fala em perder o benefício, vou sair de Espírito Santo porque eu vou perder o meu benefício. Faça cálculo antes, porque as pessoas não estão fazendo o cálculo. Às vezes é muito simples dizer o benefício representa de 4 para 1.1, 2.9, ou de 12 para 1.1, 10.9. Só que como o Pedro bem trouxe que a reforma traz agora a base ampla, muito crédito que tu está descartando, tu vai poder tomar. Então o impacto imediato já não é este. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todo investimento está sendo feito em eficiência logística. Todo investimento está sendo feito, seja privado ou seja público, em portos, né? Se todo mundo migrar para os grandes centros, o que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque a gente vai demonstrar cada vez mais aqui as fortalezas e o quanto o Espírito Santo é competitivo, vai gargalar. Você demorar para nacionalizar é tempo que você demora para atender o seu cliente. É fluxo de caixa que é necessidade de capital de giro e o dinheiro não está barato. Então, quando você botar isso na conta, que é custo de mão de obra local, custo de metro quadrado local, o tempo para nacionalizar nos grandes centros e a eficiência que a gente cada vez mais está trazendo aqui para Espírito Santo, né? Versus a conta para você atender, como nós falamos aqui, via um cross-dock, via um canal direto dos grandes centros ou transporte multimodal, eu tenho certeza que essa conta não vai ser assustadora como alguns estão dizendo que vai ser com a perda da reforma. Muito Com certeza. importante. Muito importante. E além dessa questão, muito importante mesmo, a gente fala muito de conectividade, transporte, que também é um aspecto extremamente relevante. E aí o Espírito Santo
está de olho nisso. Nós temos aí projetos em andamento, duplicação da BR-101, Uhum. contorno ali de Ibiraçu, contorno de Fundão. Nós temos o leilão de duplicação da BR-262, que tá no forno, tá para sair, tá? Esse edital. Nós temos o projeto da EF-118, da ferrovia, que vai sair aqui de Santa Leopoldina até Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tá? Já tem investidores internacionais de olho, conversando sobre as possibilidades desse leilão também, que está para sair ainda neste ano, é a previsão. Então tem muita coisa acontecendo aí positiva para nós. Você tocou num ponto bem interessante, né, Malta? Essa operação de cross-docking, eficiência. Nós estamos com um projeto implantado aqui de cross-docking de emissão de nota fiscal de saída do cross-docking em 2 minutos. Pois é. Mas é um volume de em torno de 800 notas fiscais por dia. Mas são inovações que trazem diferencial competitivo, né? Então, se o empresário parar para analisar tudo que está sendo criado nesse ecossistema, seja por quem está prestando serviço, por quem está investindo para que a gente tenha infraestrutura, são diferenciais competitivos. E quando você fizer a conta, botar isso na caneta, emitir uma nota em quantos minutos? Dois? 2 minutos. Em 2 minutos vai fazer diferença para entregar lá para o cliente de forma rápida e ágil. E a SLA de 24 horas, então, entregamos no dia seguinte em qualquer lugar do país, A né? Então, recompra já volta de forma automática e recorrente. exatamente. Bom, gente, cara, sensacional. Acho que foi um dos melhores podcasts, assim, até que estouramos até o tempo, né? Técnica. Mas eu acho que foi extremamente proveitoso. Eu acho que o nosso objetivo, né, é deixar todo mundo bem informado. Então, a gente traz realmente profissionais aí que possam contribuir para essas informações. Então, eu agradeço cada um de vocês, Malta, Pedro, Toy. E agora, para encerrar, a gente gosta de deixar uma palavrinha motivacional ou assim, de alguma coisa que vocês queiram falar, até olhando para a câmera direto e faz um merchan de vocês também, deixa lá o seu Instagram para a gente poder deixar os nossos ouvintes aí bem informados. Pode começar. Bem, eu agradecer, acho que o espaço, esses podcasts ou esses espaços para a gente conseguir conversar, disseminar, falar um pouquinho da atuação, seja da agência, seja do Estado, em prol do crescimento e do desenvolvimento econômico do Espírito Santo, e não só do Espírito Santo, mas para quem está aqui, empresário, investidor, sociedade, é de extrema importância. Então, pela nova lá, que é a Agência de Atração de Investimentos, a gente está à inteira disposição, inclusive de todos os investidores, empresários ou quem queira conversar sobre o seu projeto e entender. É o nosso dia a dia tratar sobre business case, é o nosso dia a dia conversar e junto com o SEDES também, quais são as oportunidades para cada vez expandir, desenvolver ou estar aqui em Espírito Santo. Então, obrigado e estou à disposição aí mais uma vez. Não, obrigado, Malta, obrigado. E a gente fala muito SEDES, né? Então eu tenho que dizer que SEDES é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Ô, Né? Malta, se você quiser falar o Instagram da agência, o seu também, fica à vontade. O meu, acho que é Alexandre. Eu tenho que melhorar isso, mas o meu Mas acho a que gente vai colocar para você lá embaixo. de Malte, eu acho o Instagram e da agência é Nova. Eu vou passar, eu esqueci. Eu te coloco para você. Então você faz uma colinha e a gente grava na sequência. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi um bate-papo muito agradável, muito produtivo. Eu quero parabenizar a Mercocamp pelo trabalho que vocês estão realizando, realmente grandes profissionais que também contribuem muito com esse nosso desenvolvimento. Tudo que nós falamos aqui tem participação da Mercocamp, que faz realmente um trabalho diferenciado e extremamente relevante para a nossa economia. Então, parabéns. E, por fim, na questão da reforma tributária, realmente a reforma ela traz uma angústia, traz uma aflição para todo mundo, tá? Para todo mundo, mas mudança é assim mesmo. Nós vamos entrar mais firme agora no processo de transição e é como realizar uma obra morando em casa. Realmente dá dor de cabeça, tira da zona de conforto, mas se a gente olhar com otimismo, mergulhar na reforma tributária, no conhecimento da reforma tributária, isso é fundamental. As empresas têm que se preparar, têm que entender. E não adianta mais assim, a reforma vai ser prorrogada, a reforma não vai acontecer. Não, a reforma é uma realidade. A reforma ela já está impactando as empresas, os negócios. Então é muito importante entender e mergulhar de cabeça nisso.
E tem uma frase que diz assim: quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Então, de fato, os ventos da mudança estão aí e vamos, né, vamos construir moinhos de vento e aproveitar essas oportunidades e prosperar e avançar. Eu Muito vou, obrigado. eu vou contribuir para esse seu moinho de vento aí. A gente fala assim, erguer velas. Que ó, os ventos empurrem a gente para frente, né? Exatamente. Eu queria só, se puder, fazer só mais um Claro. complemento, que eu acho que é importante destacar, que também, acho que como diretor da Nova, também sou presidente lá da Vemps, também que atua também para O as que que é a empresas, Vemps? a Vemps BR, Associação das Empresas de E-Commerce de Espírito Santo. Ótimo, obrigado. Então, também a gente está à inteira disposição da Mercocamp, dos clientes também, para o que precisarem, né? A Vemps é signatária do Compete Não Presencial, então a SEDES apoia muito a gente, a Vemps lá no dia a dia, com os processos de Compete também. Então, o que precisar, eu como presidente também estou à inteira disposição lá também das empresas de e-commerce aqui para o Espírito Santo. E um adendo, gostaria de deixar o Instagram da SEDES, Sim, que é desenvolvimento_ES, tá? Se alguém puder seguir, muito bacana lá, o Instagram repleto de informações e de conteúdos. legal. Flávio, Bom, deixar meu agradecimento a vocês aí, né? Não só pela participação aqui, mas principalmente pelo dia a dia, a receptividade e a abertura que a gente tem para discutir os problemas que a gente tem aqui na Mercocamp e tentar evoluir, né, nos sistemas e como o atendimento é feito aos empresários, a receptividade e até a surpresa dos empresários, como eles são tratados aqui, é patente. Então, primeira coisa é deixar meu agradecimento a vocês sempre pelo dia a dia do trabalho, né? Acho que isso é um trabalho em equipe, como vocês falaram mesmo, muito, muito legal e muito prazeroso de ser feito. Eu acho que quando você tem uma equipe trabalhando junto é bem mais produtivo e prazeroso trabalhar, né? Então, muito obrigado aí para vocês, não só por hoje, mas por todos os últimos tempos aí de trabalho, tá? gente, muito obrigado de novo. Espetacular. E para você que está nos seguindo aí, não esqueça, sininho, inscreve lá no nosso canal e até a próxima. Muito obrigado.